Muito boa noite, meus irmãos, muito boa noite, minhas irmãs. Com muita satisfação que nos vemos mais uma vez para a realização dos nossos estudos da espiritualidade. Essa nossa missão não necessária nesse momento que nós estamos vivendo, no nosso planeta, de uma profunda renovação espiritual. Estamos em um momento bastante peculiar, mas já esperado por muitos, que é justamente a nossa jornada de transição. E estamos aqui nesse momento reunidos, agradecendo imensamente a sua participação, seja você um irmão ou irmã que se encontra ainda neste plano material, seja um irmão ou uma irmã que se encontrem neste momento no plano extrafísico e de uma forma ou de outra nos acompanha e nos auxilia também para a realização do nosso trabalho. Para nós é um motivo de muita satisfação. Por quê? Porque temos o dever, enquanto filhos desta terra, de cultivarmos o bem, e dada seja a permissão, que nós possamos levar a mensagem, que nós possamos levar os ensinamentos da espiritualidade superior para o nosso processo de renovação. E então estamos utilizando esses momentos, estamos utilizando esses encontros que nós fazemos, com a permissão e com o auxílio da alta espiritualidade, e que desta forma nós consigamos criar uma rede, que nós possamos criar uma conexão elevada, e que desta forma nós possamos estar contribuindo para o melhoramento da psicosfera terrestre e desta forma dando nossa contribuição, para esse processo, esse momento que é tão necessário, a participação de todos nós. De uma forma ou de outra, cada um de nós vem sendo tocado, vem sendo incluído neste trabalho de construção da renovação. E deixa eu só baixar só mais um pouco aqui. Antes de iniciarmos o nosso estudo, a nossa leitura do livro, uma mensagem que nos chegará hoje, vou convidar a cada um e a cada uma que nesse momento possa estar fazendo a sua conexão espiritual, possa estar acalmando o vosso pensamento, para então entrarmos no nosso ambiente já melhor preparado. Então nesse momento vamos fechar os nossos olhos e aquietar a nossa mente, aquietar o nosso pensamento, elevando a nossa mente à espiritualidade superior, à paz universal que é plena e soberana. Vamos rememorizar na nossa consciência aqueles irmãos, sejam irmãos consanguíneos, mas falamos mais em relação aos irmãos com os nossos próximos, necessitados e mais desejosos de um conforto espiritual. Aqueles irmãos que nesse momento se encontram desencarnados, recém-desencarnados, e que de uma forma ou de outra partiu para a sua verdadeira vida de uma forma abrupta ou de uma forma intranquila, seja em um acidente ou seja de forma violenta, ou através de um aborto, ou através de um suicídio, e que são irmãos que se encontram nesse momento em situação de necessidade extrema de um refrigério espiritual. Pedimos à espiritualidade superior que nos dê apoio, que nos dê amparo, para que possamos realizar a nossa leitura, que possamos mentalizar os ensinamentos e que tenhamos a força, a perseverança e a firmeza no propósito de levarmos esse ensinamento para a nossa consciência e transformá-la em ações, em práticas que nos preparem no dia a dia
para nos tornarmos espíritos bem-aventurados. Que assim seja. Hoje vamos fazer o nosso evangelho destinado aos espíritos perturbados que se encontram em um estágio complexo de perturbação mental ou de perturbação espiritual. Então pedimos que cada um de vocês que nesse momento se encontram conectados com essa vibração, que possa estar elevando seu pensamento para essas pessoas, mesmo que sejam desconhecidas, mesmo que sejam pessoas que não façam parte do seu círculo de amizade, de convivência. Mas nós sabemos que o mundo está repleto de pessoas que se encontram em um estágio mental e espiritual bastante avançado de perturbação. E assim vamos conduzir o nosso evangelho de hoje, pensando e mentalizando e emanando energias para esses irmãos que necessitam nesse momento deste amparo. O livro que nós temos na mão é um livro bastante propício, que nos trará a mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier. E eu vou sortear aqui a mensagem porque não tem nenhuma mensagem marcada, tá? O nome da mensagem que nós vamos ler é Desejo e Destino. Muita vez solicitas orientação para a vida espiritual. Entretanto, medita. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, comunicas. Comunicando-te, realizas. Realizando, semeias. Semeando, colherás. Hoje possuímos o que plantamos. No futuro, teremos o que estamos fazendo. Assim criamos o próprio destino, usando as bênçãos de Deus, através das quais receberemos da sabedoria da vida os resultados ou fruto de nossas próprias obras. Assinado Emmanuel. Uma mensagem bastante clarificante, como todas as mensagens que o Emmanuel nos traz, uma mensagem bastante sintética, porém muito rica e muito densa de conteúdo, e que cabe a nós destrinchar essas mensagens, esses ensinamentos, para que a gente consiga compreender o verdadeiro sentido das palavras que o Emmanuel nos traz. Muita vez solicitas orientação para a vida espiritual, ou seja, quando fala muita vez, refere-se de fato à intensidade com a qual nós buscamos amparo, não é? Buscamos auxílio da espiritualidade para o que vem acontecendo na nossa vida, né? Principalmente a vida espiritual. Lembrando que nós estamos conduzindo o nosso evangelho hoje com vistas aos irmãos que estão perturbados, né? Entretanto, medita, ele nos convida a raciocinar com ele. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, comunicas. Então aqui a gente já estabelece um primeiro parágrafo, uma primeira pausa, uma segunda, aliás, né? No que diz respeito ao poder do imaginário, né? Ainda é muito latente, ainda é muito incipiente em nós o verdadeiro sentido do imaginário, o verdadeiro sentido do que está por trás dos nossos pensamentos não tão racionais, e sim aqueles que estão no nosso campo espiritual, no nosso campo consciencial. Então, nós somos pessoas movidas a desejos e observe que nós não conseguimos, somos espíritos ainda muito indisciplinados quando o assunto é pensamento e imaginário, porque nós não conseguimos domar ainda o nosso pensamento, o nosso trabalho consciencial. E então nós temos aqui uma vida repleta de desejos, né? E aí é que vai nos guiar para a senda para onde nós estamos nos direcionando.
né? Nós somos seres movidos a desejos. Somos pessoas que não temos mais preponderante na nossa mente o instinto. O instinto nos mantém vivo. Mas o homem já passou da fase de querer apenas se manter vivo. Por isso que o Emmanuel já inicia nos convidando rememorando as nossas buscas constantes ao auxílio espiritual. Por quê? Porque já passamos do estágio da pura e simples manutenção do corpo, do corpo carnal. E então ele nos diz, olha, você pede auxílio, mas vamos lá, vamos trabalhar do início. Vamos rememorar como que trabalha, como que funciona seu cérebro, como que funciona a sua consciência. E quando eu falo cérebro, não só o cérebro material. Todos nós temos o nosso corpo espiritual dotado de engrenagens e de organismos e de funcionalidades das quais muitas delas sequer tomamos conhecimento na matéria. E dentre esse corpo espiritual nós temos o cérebro espiritual. E então, no nosso cérebro pré-espiritual reside, no nosso corpo espiritual, uma das nossas camadas do corpo espiritual é o nosso corpo mental. Nosso corpo mental inferior, que guarda todas as nossas memórias de vidas passadas, da vida presente, de todos os feitos e todos os malfeitos. E então que nós, baseado no nosso histórico, em tudo que nós fizemos, em tudo que nós construímos, nós temos aquilo que nos atrai, aquilo que nos repele. Aquilo que nos atrai, naturalmente, vai ser o que vai chamar a os nossos desejos, né? Nós vamos estar constantemente desejosos, independente do que seja. Seja superior ou seja inferior. Então, quando nós desejamos, nós sentimos. Por que a gente sente quando nós desejamos? Porque nós simulamos, nós potencializamos o desejo. Então nós temos o sentido de emular, podemos assim dizer, de forjar, de construir mentalmente um estado futuro, desejoso, em cima daquele desejo que nós temos. E no momento que nós sentimos, aí o que o Emmanuel diz aqui, você pensa. E no momento que você pensa, você comunica. Observe o que é que ele quer dizer com isso. Pensando comunicas. Primeiro, porque o nosso pensamento é a raiz de todas as ações, de todas as frases, de tudo que nós fazemos, nasce do nosso pensamento. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a nossa rede de comunicação universal é a energia mental, é a energia do pensamento. Então é através do que pensamos, através do que elocubramos na nossa mente, nós comunicamos ao universo sobre o que nós estamos mentalizando naquele momento. Qual é o nosso desejo, qual que é nosso sentimento. Até porque no desejo que nós temos, e por isso que eu friso bastante, independente se o desejo é bom ou ruim, porque o sentimento que vem daquele desejo é algo que está inerente ao desejo. Então, se eu tenho um desejo de matar, qual que é o sentimento que vem? Revolta, raiva, um ódio, um sede de vingança, justiçamento, crueldade. E aí eu começo a pensar, se eu quero paz no mundo, se o meu desejo é verdadeiramente paz no mundo, o que eu vou sentir? Esperança, perseverança, otimismo, vivacidade. E aí eu vou estar comunicando para o mundo isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo. Comunicando-te, realizas. Realizando e semeias. Semeando, colherás. Então o processo inicia-se, é uma cadeia de etapas. O processo inicia-se no estágio do desejo. Se eu planejo um avanço material,
seja profissionalmente falando, ou seja uma aquisição de patrimônio, qualquer que seja, é inerente a um desejo que eu tenho. É a necessidade, a vontade de realizar algo, é a vontade de que algo aconteça. É aquele desejo. E aí eu vou cercar aquele desejo de todos os sentimentos que vão potencializar a minha mente a comunicar ao universo aquilo que eu estou fazendo, que eu estou buscando fazer, e aí eu começo o processo de construção. Eu realizo, só que no que eu realizo eu não terminou o trabalho. Né? Vamos voltar ao exemplo do mal, de matar, em filmes, né? Desejo de matar, mas vamos sair da esfera do cinema. Uma pessoa está com desejo de cometer um homicídio, de praticar um homicídio contra alguém. Ele cria todo no corpo, no corpo mental dele, toda aquele gama de sentimentos, toda aquela gama de ódio, de rancor, maquina como é que vai acontecer, calcula, estabelece os critérios. Então ele vai pensando, ele aí estabelece a comunicação, ele planeja mentalmente e informa o universo através dos pensamentos, da sua rede de pensamentos. Eu diria que é a alavanca propulsora da ação. E a partir de então está realizado. Pensou, planejou, foi lá e executou o crime planejado. Só que não encerra-se aí. Aí começa a fase da semeadura. Por que começa a fase da semeadura? Porque no universo nada funciona que não seja dentro de leis de equilíbrio. Então o que quer que eu faça vai ter uma repercussão. Engraçado que ao longo da humanidade, ao longo da história humana, nós tivemos diversos pensadores, filósofos que trouxeram essa lógica, porém muito ligada à matéria, né? Isaac Newton, por exemplo, através da lei da ação e reação, né? Então a lei de causa e efeito, ela nos diz isso. O que é a lei de causa e ação? A lei de causa e efeito, nós podemos resumi-la da seguinte forma: a semeadura é livre, ou seja, o plantio, o que você cultiva é livre. Agora a colheita é obrigatória. O que é que isso quer nos dizer? Eu posso não fazer algo, eu posso não cometer um crime, eu posso não fazer um bem. Lá adiante, eu não vou ser cobrado por não ter feito aquele mal. Agora, se eu pratico, é a causa, eu estou causando um mal e aquilo retornará de alguma forma, que é a lei da recompensa, a lei do retorno. E então quando eu realizei, eu semeei, ou seja, o que quer que eu tenha feito, ele vai ser um plantio para o que vem acontecer no futuro. Se foi algo de bom, se eu plantei uma semente boa, o que nos virá? Um fruto bom. Como já nos ensinou o Evangelho, conheceis a árvore pelo seu fruto. Uma árvore ruim não pode dar frutos bons e uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Então, em cima dessa mentalização, nós escolheremos. Plantei hoje, não importa quanto tempo vai demorar. A ansiedade humana pela justiça, pela resposta, é material. Por que é material? Por que a justiça não opera de imediato? Porque a vida tem todo o tempo do mundo, o tempo é eterno, não existe o tempo na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Não existe a contagem de tempo, a contagem de tempo é material. Então o tempo não existe. Se o tempo não existe tarde. Existe, em algum momento vai acontecer. Hoje possuímos o que plantamos. Olha essa frase como ela é importante. Possuímos o que plantamos. Ninguém mais tem. É você que é o dono daquilo que você produziu. Se você jogou a sementinha do mal, é você que vai ter o mal. Você pode até irradiar o mal para algum lugar. Eu posso até irradiar o mal para algum mundo. As pessoas vão sofrer a ação do mal.
mas o mal não estará nelas, estará em mim. No futuro teremos o que estamos fazendo. Então o que eu estou construindo hoje, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista dos meus desejos, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas comunicações, realizações e semeaduras virão no determinado futuro. Assim criamos o próprio destino, usando as bênçãos de Deus, através das quais receberemos da sabedoria da vida os resultados ou frutos de nossas próprias obras. Ou seja, não existem punições ou prêmios. Existem resultados do que se foi construído. Se eu construo uma casa, um banco de areia, na primeira correnteza a minha casa vai junto. Agora, se eu construo uma casa sobre uma rocha firme, poderá até acontecer, mas com muito menos probabilidade e num tempo muito mais longo do que uma casa construída sobre um chão não tão firme. Então, não é que existam punições ou prêmios pelo que eu fiz. Existem resultados pelo que eu executei. Então, desta forma, trazendo para a nossa realidade do Evangelho de hoje, que é voltado para as perturbações mentais, existem dois pontos de vista que nós temos que adotar nesse quesito. Nós devemos nos importar, sim, nós devemos fazer o acolhimento, nós devemos auxiliar esses irmãos a entender o que é misericórdia divina. Se nos for dada a oportunidade para sermos instrumento da misericórdia divina, então nós vamos ser convidados e nós vamos escolher, inclusive, se nós vamos apoiar ou não, se nós vamos ser esses instrumentos ou não. E assim nós estaremos auxiliando esses irmãos perturbados de que existe sim a esperança, de que ninguém está sozinho, de que Deus nunca desampara, mas existe o outro lado. Se nada na vida se opera de forma ocasional, casual, aliás, e tudo é fruto de uma semeadura, o que nós podemos imaginar dos irmãos que hoje se encontram em estado de perturbação mental ou de perturbação espiritual? Talvez possam ter sido irmãos que também causaram desconforto espiritual, desconforto mental em alguém e hoje estão resgatando. Mas não é através do puro sofrimento que essas pessoas vão, não é só apenas através que as pessoas, que esses irmãos irão se reencontrar. Aquela frase tão clichê, né, podemos assim dizer, e que muitas pessoas até ridicularizam: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa frase ela é o remédio para essas pessoas, né? Abra mão dos seus maus pensamentos, abra mão dos seus maus desejos e vamos recomeçar o plantio. E aí, a partir desse arrependimento sincero, através da reconstrução dos seus desejos, dos seus pendores, estarão sendo reconstruídas o seu futuro, estará sendo reconstruído o futuro. Ninguém será criminoso, ninguém será vândalo ou será devotado ao mal eternamente. Em algum momento essas almas vão necessitar de descanso, vão necessitar de repouso e vão necessitar reconstruir. Haverão sim de pagar, haverão sim de resgatar, mas o arrependimento e o entendimento de que esse caminho não conduz a uma colheita satisfatória trará sim o recomeço. Então que nós entendamos esse recado, né, que é importante
para cada um de nós, porque cada um, ao seu modo, hoje, sofre as dores de más escolhas que foram feitas nessa ou em outras existências. Né? Isso é um ponto universal, um ponto lógico. Então que desta forma nós tenhamos essa consciência e que nós saibamos que não existe injustiçamento quando o assunto é a espiritualidade. Não existe injustiçamento. Existe sim a misericórdia divina atuando, mostrando-lhe que a lei de causa e efeito ela funciona para cada um, para cada ato que eu tomo. Porque o universo ele opera em pleno equilíbrio, então não existe desequilíbrio, não existe favorecimento a quem quer que seja. É uma grande mensagem, é um grande ensinamento para nós esse trecho, essa mensagem que o Emmanuel nos traz, e que nós saibamos, tenhamos consciência disso. E algo que eu gosto muito de internalizar, que nós possamos experimentar. Leitura, reflexão, ela vai nos auxiliar, vai, a abertura para a inspiração, para o desejo. Nós devemos transitar nesse campo do desejo. O que eu quero? Me tornar um ser melhor espiritualizado. E então, em cima disso, eu tenho que partir para a experimentação. Como assim partir para a experimentação? Todo e qualquer conhecimento só vem fruto da experiência. O livro nos traz a informação. Agora, o conhecimento, ele amadurece através das nossas experimentações. A prática. Então, o convite que nós recebemos nesse momento é que nós tenhamos verdadeiramente consciência da necessidade de praticar a mudança dos nossos desejos, dos nossos campos de pensamento, dos nossos campos mentais. Se você chegou até aqui nesse momento, eu agradeço muito pelo tempo destinado, pelo tempo que nós estamos juntos. E nesse momento vamos fazer a prece de encerramento desse nosso encontro. Muito grato por estarmos aqui reunidos e elevando o nosso pensamento na direção de irmãos misericórdia, precisando de misericórdia. Né? Mestre Jesus, nosso grande irmão, nosso grande guia, agradecemos imensamente pela oportunidade, pelo privilégio de termos tido esse tempo e essa dedicação para estarmos aqui, envoltos nessas mensagens e nessa riqueza de conhecimento que nos chegou até agora. Que nós tenhamos o discernimento e que tenhamos a inteligência para seguirmos na nossa jornada, buscando sempre o caminho da solidariedade, sempre o caminho da fraternidade, e apagando do nosso campo mental todo e qualquer desejo, toda e qualquer mensagem, toda e qualquer porta que esteja aberta para o lado trevoso que existe, que está aí, e é somente através das escolhas, através inicialmente do desejo que nós adentramos e deixamos que adentre no nosso coração. Obrigado, Pai, por termos nos auxiliado a lembrarmos desses irmãos e dessas irmãs que se encontram mais desesperançosos, mas que essa luz, que essa consciência possa tocar-lhe a mente e que desta forma possamos ter uma humanidade mais tranquila e mais consciente de que na nossa vida tudo que vem é fruto das nossas ações e que não existe injustiçamento nessa vida, nesse planeta, nesse campo criado pelo nosso Deus através da sua pleiade de espíritos elevados. Obrigado mais uma vez por ter nos concedido
a saúde, a paz que por nos ter dado uma semana que passou e esta que está se iniciando, que tenhamos a permissão para seguirmos a nossa jornada, construindo o nosso futuro, semeando hoje para colhermos amanhã. Que assim seja. Um grande abraço a todos e a todas, a todos os nossos irmãos que acompanharam. Ficamos desejosos da sua participação, de sugestões, de buscas por esclarecimentos, para que nós possamos estar criando uma grande rede fraternal, né, com vistas a nos prepararmos e estarmos aptos a participarmos desse momento de forma ativa, que é o momento da transição. Um grande beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até a próxima jornada, se Deus quiser. Até a próxima.